A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você aqui comigo para mais uma videoaula das nossas lições bíblicas, revista CPAD, terceiro trimestre 2024. É sempre bom poder estar aqui, sabendo que você está aí para que juntos possamos aprender da palavra do Senhor. Então, só por causa disso, varão, só por causa disso, varoa, anima-te no Senhor. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor, porque Deus é muito bom e neste estudo vai falar profundamente com você. Hoje chegamos à nossa lição de número 5. Ainda estamos naquele delayzinho, naquele atraso, porque na semana retrasada eu passei por uma gripe, então a gente atrasou uma semana, então a gente aos pouquinhos vamos tentar ajustar as datas para que você não fique tão perdido, mas você que aguarda a gente falar aqui, é um prazer saber que você está aí do outro lado. Então, você que está chegando pela primeira vez, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Estamos próximos dos 130, 140 inscritos. A nossa igrejinha está crescendo e você é membro da nossa igreja. Importante também você deixar o seu like, porque todas as vezes que você sinaliza com o seu like, o algoritmo, que é o robozinho que coordena aqui a plataforma do YouTube, entendendo que você gostando do conteúdo, ele mostra esse mesmo conteúdo para outras pessoas e assim a gente juntos consegue levar a bênção do Senhor para todos os cantos, mundo afora. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque ele é importante. Todas as vezes que a gente subir vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube avisa você que tem vídeo novo chegando. E aí a gente pode estar junto, degustando o melhor da palavra de Deus. Tá certo assim? O estudo de hoje, que é o número 5, que foi ministrado oficialmente na última semana, na data do dia, deixa eu até recordar aqui, do dia 4 de agosto, né? Hoje é dia 10, eu estou gravando com uma semana de atraso, mas daqui a pouco a gente ajusta. E o estudo que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para nossa geração, que tem como comentarista Silas Queiroz. O estudo que é o quinto, que fala do casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Preste atenção que tem muita coisa boa de Deus para a gente poder falar e aprendermos juntos aqui neste estudo. E eu já quero começar com um texto áureo que está em Ruth capítulo 3, o versículo de número 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavra linda e maravilhosa que vamos degustar dela e aprendê-la durante este estudo. Você vai saber o porquê do texto áureo ter tido esse destaque no versículo 11 de capítulo 3 de Ruth. A verdade prática, porém, vem dizendo: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável no seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Por que a verdade prática ela vem dizendo isso? E é algo muito importante que devemos nos atentar. Porque fala que uma mulher virtuosa tem um valor que não há como você calcular. Fala de uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, muita gente acredita ou confunde ser uma mulher, muitas das vezes, tola, uma mulher, muitas das vezes, passiva ao extremo, uma mulher submissa ou obediente ao marido e às vezes também aos filhos de uma maneira excessiva, e não tem nada a ver com isso. Virtuosa vem de virtudes. As virtudes é o mesmo que são qualidades que é pertencente àquele indivíduo. Uma mulher virtuosa, ela é munida de muitas virtudes. Ela carrega consigo muitas qualidades, e não só qualidades de empregar aquilo que ela sabe, como também de ensinar o que aprendeu.
Uma mulher virtuosa, como diz aqui, na verdade prática, o seu valor não tem como calcular, porque não é só as virtudes daquilo que ela é de prendada, mas também de caráter. Existem muitas mulheres que eu conheço, provavelmente ou possivelmente você também conhece, que elas são virtuosíssimas, elas têm assim qualidades inúmeras, mas o caráter deixa a desejar. Uma mulher virtuosa tem como ponto principal o entendimento das coisas e isso molda o caráter. Isso faz com que ela olhe para os seus filhos e saiba diferenciar o momento de ser mãe e de ser disciplinadora. Uma mulher que tem o seu caráter formado em Cristo, ela sabe ponderar o momento de ser. Desculpe, irmão, que eu ainda estou um pouquinho gripado, então de vez em quando eu vou dar essas gafes. Uma mulher virtuosa, ela sabe diferenciar o momento em dela ser esposa, dona de casa, mulher de Deus, amiga, confrontadora, empreendedora, esposa. Ela sabe diferenciar, porque o seu caráter molda os melhores momentos do seu comportamento. E ela sabe chegar e sabe sair. E uma mulher virtuosa, ela além de ter o seu caráter formado em Cristo, existe uma disposição, uma alegria, uma força de leoa de primeiro servir a Deus e depois a família. Ela serve a Deus com todo o ímpeto, com toda a força que há em si. E com toda a alegria também ela dispensa isso, ela libera isso para cuidar da família. Família que eu digo é essa, ela cuida bem do esposo, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos amigos, do pastor, da igreja, dos irmãos da igreja, da vizinhança, dos colegas de trabalho. Quando empreendedora, se preocupa muito com o bem-estar dos funcionários. Quando funcionária, se preocupa muito com o bem-estar dos colegas de trabalho. Você está falando assim, pastor, então só está falando de uma Amélia. Não. Mas para quem está no mundo, a música da Amélia diz que a Amélia não tinha vaidade. A Amélia, sim, era uma mulher de verdade. Pode ser que retrate uma mulher virtuosa. Ela abre mão das suas vaidades, ela abre mão do seu orgulho para o bem-estar do próximo. E vale a pena pensar nisso. Interessantíssimo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e o capítulo 4, o versículo 11, que foi o que a gente leu aqui no texto áureo. O capítulo 3, versículo 8 diz assim: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Versículo 10. E disse ele: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer rico. Capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel e até já valorosamente em Efratá e fazem-se nome afamado em Belém. A introdução está escrito assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um remidor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso remidor divino humano, e a palavra-chave para esse estudo é remissão. Deixa eu só pontuar aqui essa introdução, que o comentarista aqui, o Silas Queiroz, colocou algo interessante.
O livro de Ruth, ele começa narrando uma história de fome que havia em Belém, e aí eles vão lá para Amon, aí lá também começa a ter uma dificuldade, ou não tão quanto, mas também eles foram para lá porque havia muita fome em Belém. E também houve a morte de Elimeleque, houve a morte dos filhos de Noemi, os dois, né, que são os esposos das meninas. É uma história que começou com muita tragédia. E eu estava essa semana assistindo um documentário, alguma coisa sobre Salomão, e um dos provérbios de Salomão dizia que melhor é o fim das coisas do que o princípio, né? Às vezes tem coisas que começam aos nossos olhos, que começam muito bem e terminam muito mal. E se a gente for parar para analisar o aprendizado que a gente tem ali, os ensinamentos que ocorrem ali, são impressionantes, como que ainda que um fim que talvez seja desastroso, nos ensina muito mais do que o começo glamuroso e, aos nossos olhos, perfeito. Então, o princípio das coisas não são tão bom, porque o fim delas é o melhor. E o princípio aqui dessa história começou com fome e morte, mas terminou com a celebração de um casamento onde Boaz foi o remidor de Ruth, dando ela família e continuidade. E a segunda parte maravilhosa é que ela ficou mãe, ou seja, ela se tornou mãe de Obed. E Obed era o avô, foi o avô do rei Davi, o maior rei da história de Israel. Tudo bem que eles não sabiam desse final, como você também não sabe que tudo que você está passando, que está doendo, que está sangrando, que está causando dor, você não tem noção de como vai terminar essa história. Ontem eu encontrei com um amigo e a gente sempre fica triste quando encontra amigos ainda afastados do caminho, esse em especial um amigo de infância, e ele falou para mim que hoje não está na igreja, que voltou a usar drogas. Eu fiquei triste com aquilo, não o critiquei, pelo contrário, procurei alimentá-lo de uma alegria, de algo que Deus tem feito na minha vida. Não sei até que ponto o que a gente conversou entrou no coração dele. Mas o que me entristeceu é saber que ele é mais um dos amigos que eu tenho que se afastaram do caminho e que voltaram para as drogas. Eu passei por isso, então eu não posso criticar. Eu sei exatamente o que eles estão passando. E eu falei para ele, o que você está passando hoje, eu passei ontem, então calma, tenha fé, porque daqui a pouco vai apertar, viu? Daqui a pouco vai doer e muito. E a única forma que você vai ter de sarar essa dor vai ser regressando para Cristo. O olho dele marejou d'água e a gente se despediu ali e assim eu fui embora. Então as coisas começaram para Ruth aqui com morte e fome e terminaram com casamento e nascimento de um filho. Coisa linda de Jesus, né? Primeiro ponto aqui, número 1, o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, primeiro parágrafo, a colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era, tudo quanto me disseres farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Parágrafo 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que aquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notado. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer
quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Parágrafo 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim, como não exclui a ternura, a santidade e não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: "Quem és tu?" Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembrando-lhe a condição do remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo de respeitar o devido processo. Isso aqui é muito sério. Então, sintetizando aqui os 3 parágrafos. Primeiro, o lugar da bênção. Existia ali, pela sabedoria de Noemi e conhecendo os costumes, a tradição, que elas estavam no lugar ideal para que as coisas acontecessem a favor de Ruth, porque ela queria que Ruth se casasse, entendendo ela a importância da menina se casar novamente e ter uma família, ser cuidada, ter um remidor. E ela, sabendo da tradição, porque ela era dali, Ruth não, ela ensinou a Ruth e disse até o que Ruth deveria falar com Boaz. Então ela preparou todo um caminho e ensinou Ruth a andar por ela, porque Ruth tinha no seu lema: olha, estão me chamando para trabalhar, acabou aqui o trabalho aqui nessa fazenda, ela poderia ser independente e sair à procura de trabalho para cuidar da família, da casa. Como diz aqui no texto, ela não teve uma atitude das mulheres hoje chamadas feministas, que são independentes, fazem o que querem na hora que querem e ninguém tem direito a questioná-las. São mulheres que a gente não pode chamar de virtuosas, podemos chamar de lutadoras, podemos chamar de fortes, mas não de virtuosas, porque elas são independentes, elas se negam a se submeter a um cônjuge, elas se negam a submeter a uma ordem de um esposo, a um comando que vem de cima, da cabeça da casa. E Ruth não era assim. Ruth era totalmente devota aos ensinamentos e às ordens liberadas pela sua sogra, Noemi. E ela ficou ali com Noemi, cuidando de Noemi, uma da outra, onde houve a oportunidade, já que no parágrafo 2, que sabendo que Boaz iria fazer um determinado trabalho, ela espreitou, observou e Noemi contou para ela: olha, se ele estender a capa sobre você, ele vai te tomar como esposa, porque se ele não fizer isso, você corre o risco porque tem uma prioridade. Existe um parente que é mais próximo e ele tem total prioridade de ter você. Então você faça dessa forma com Boaz, ele entendendo isso, ele vai intervir, diga a ele que ele é o parente remidor. Boaz, sabendo de que existia uma outra pessoa que poderia remir a Ruth, mas ele também já sabia dos passos de Ruth. Ele sabia e percebia, porque todo mundo já falava da mulher virtuosa que Ruth era, até porque Noemi era uma referência naquele lugar. Ruth, com certeza, era uma mulher bonita e, como foi falado aqui, Ruth seria ali como Raquel e Lia, as mulheres que deram vida a Israel. Foram elas que deram filhos a Jacó. Entende a importância de Ruth nesse processo?
já entendendo que ela seria mãe de um filho que seria importante na geração de Davi, Salomão, Roboão e os reis de Judá, enfim, nós chegamos hoje a Jesus. Então a importância ali era muito grande, muito grande. E nesse processo aconteceu algo muito importante no parágrafo 3, que foi Ruth e Boaz, principalmente Boaz, por ser homem, tá? A responsabilidade toda é dele, de respeitar o processo. Então Ruth, ela tomou um banho, ela se perfumou, ela ficou cheirosa e ela conseguiu chegar no quarto do rapaz, deitou à beira da sua cama. Ele se assustou com ela ali, ela fez o que a sua sogra ensinou. Ele disse que se o outro rapaz não a quisesse, tão certo como vive o Senhor, ela seria dele. Ele garantiu pela palavra que se o rapaz não quisesse casar com Ruth, ele se casaria. Ele a tomaria por esposa. E ele teve a oportunidade porque ela passou toda a noite ali deitada aos pés da sua cama, não na sua cama com ele. E ele não tocou nela, ele aguardou o momento. Ele não passou à frente daquilo que era o correto a ser feito. Como diz aqui no estudo, muitas são as bênçãos que estão na nossa mão, mas que tomamos posse no momento errado. Muitas são as coisas maravilhosas que estão em nossas mãos e a gente, por ímpeto, por desejo carnal, por concupiscência dos olhos, tomamos posse daquilo no momento errado. Quantas são histórias que existem de relacionamentos que não deram certo e você fala assim, nossa, era tão perfeito, começou tão bem, tinha tudo para dar certo. Talvez era a pessoa que Deus separou para eu, para você, para qualquer outra pessoa que passou por essas experiências, mas tomamos posse sem respeitar o processo. Respeitar o processo de tudo aquilo que o Senhor nos apresenta é fundamental para obter o sucesso. Respeitar o processo é fundamental para obter o sucesso. Quando eu respeito o processo das coisas, ser bem-sucedido no que eu estou fazendo, acontece. Quando eu não respeito o processo, eu não respeito aquilo que Deus coloca na minha frente. Quando eu não respeito o processo, eu não respeito o posicionamento ou a ordem dada por Deus. Quando eu não respeito o processo, não sou merecedor, não sou digno de obter tal bênção. Forte, né? Vamos aqui para a sinopse 1. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Tá vendo aí? Parte 2. O casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro parágrafo. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. Parágrafo 2. Resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar de um assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou de que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, a do remidor e a do casamento do levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem em família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato.
O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência e ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Louco, né? Parágrafo 3. O registro público. Seguindo mais dos costumes da época, a transparência do direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão do casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre em sua casa como Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ou seja, sintetizando aqui o tópico 2, começa primeiro com a conclusão do negócio. Boaz ficou acelerado. Boaz percebeu que era uma oportunidade de ter uma grande mulher ao seu lado e ele sabia que era o remidor, porque também era parente dele. Então ele foi para a porta da cidade, chamou 10 homens de muita importância ali em Israel para uma conversa e falou: olha só, eu preciso fazer um negócio, eu preciso que vocês sejam minhas testemunhas. E assim os rapazes foram com ele. E chegaram lá, tiveram ali toda uma conversa, o rapaz estava passando o remidor oficial ou prioritário, e ele chamou, porque havia uma lei do levirato. Ele falou: olha só, a Noemi está com uma moça lá, e você é o remidor da moça. Então existem umas terras de Elimeleque, se você toma ela por esposa, você pega as terras, e o rapaz só queria as terras, ele tinha que se casar com ela e as terras não seriam da família dele, porque pelo costume dele lá, a terra seriam dos filhos que ele tivesse com Ruth, ou seja, da família de Elimeleque, as terras não seriam da família dele. E ele, alegando problemas econômicos, não quis se casar com Ruth, liberando ela para se casar com Boaz. E Boaz, espertamente, sabendo que era assim que iria funcionar, tinha ali com ele 10 testemunhas e rapidamente agilizou e fez logo o negócio com o rapaz, que ao tirar o sapato, como uma tradição deles ali, confirmou que a moça seria remida por Boaz. Isso foi feito de uma maneira pública e remete a uma frase em que eu falei num estudo passado sobre casamento. Veja, o remidor oficial, ele, para confirmar que ele estava abrindo mão de Ruth para Boaz, no negócio com Boaz entre homens, que o homem, como diz aqui, ele tem que ser ligeiro, ele tem que tomar frente, ele tem que ser proativo, principalmente quando o assunto é casamento. Se ele conhece uma moça e fala: vou casar com você, e pronto, avisa a sua família, vamos embora resolver o problema, porque é assim que funciona. Ele tem que tomar parte e ir à frente das coisas, não é esperar não. Ele tem que ser o proativo, ele tem que resolver o problema. E foi isso que Boaz fez e nos ensina, nós homens, a sermos assim. E quando ele resolve isso, não teve documento assinado que ele se casaria com Ruth. Houve sim 10 testemunhas de um negócio feito com um remidor, com um camarada que tinha direito prioritário sobre a vida ou o casamento ou matrimônio com Ruth. Aí quando ele volta para casa é que ele casa com Ruth. E não houve um documento de cartório. Por isso eu repito, casamentos hoje feitos em cartório, nós honramos a liderança, honramos a autoridade, ok? Mas esse mesmo cartório hoje no Brasil reconhece casamentos homoafetivos. Ah, mas aí não é o documento de casamento, é união estável, que dá direito de casamento. A única diferença que está escrito para quem é casamento é certidão de casamento. Para outro é certidão de união estável. Então, muda esse nome, mas todos os direitos que alguém que se casa tem, quem tem uma união estável também tem. Haja visto que os homoafetivos, quando vão se casar, eles têm esse documento civil que garante os direitos de um casamento, de uma união civil, porém o casamento religioso é feito na religião de matriz africana, porque a igreja ortodoxa e cristã evangélica não aceita esse casamento, então nem o padre, nem o pastor, ele celebra esse casamento, que ele é celebrado no terreiro. Estão conseguindo entender?
Gente, eu não estou polemizando, não. Estou falando o que acontece nos dias de hoje e está aí para qualquer pessoa assistir e procurar saber que este é o resultado. É assim que as coisas se dão. Então, houve ali testemunhas, e essas testemunhas falaram: Senhor, que o Senhor faça desta mulher na tua casa, assim como foi Raquel e Lia na casa de Jacó, de Israel, que foi importantíssima para a geração de filhos que mudaram a história da humanidade, que se tornaram as 10 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E Ruth foi acolhida na comunidade. Então, toda a comunidade de Israel passou a conhecer a história de Ruth, que é linda, linda e maravilhosa. E a sinopse 2 é: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil, porque decisões somos nós homens que temos que tomar, não permitir que a mulher tome, não por sermos machões, mas por proteção à mulher. A responsabilidade de cuidar da casa é minha, de prover o alimento é meu. A mulher, ela administra. Eu preciso cuidar dela como vaso mais frágil, porque ela é sensível. E se eu não entender essa sensibilidade da mulher, eu estou perdido. E se a mulher não reconhecer nela essa sensibilidade, ela está perdida, porque ela se torna feminista. Como, por exemplo, tem uma lâmpada para trocar, meu marido não trocou. Já falei, ele não troca, ele não troca. O homem realmente vai demorar. Ele vai tomar banho frio, mas não vai consertar o chuveiro. Que você esquente a água. Agora, quando você levanta e troca a lâmpada, quando você levanta e conserta o chuveiro, o que é que você disse para aquele homem? Você não é homem, o homem sou eu. Você está resolvendo aquilo que não é para você resolver. Quando ele percebe que você está passando mal, ou que você está com frio, ou que você não está com bom odor porque a água não está quente, ele vai se posicionar, naturalmente. Mas ele não se posiciona. Com certeza, se você apresentar diante de Deus, ele vai se posicionar. Com certeza absoluta. Porque Deus vai falar com ele, o Espírito Santo vai brotar no coração dele, independentemente da fé dele, do que ele faça, da ruindade dele, do coração, das atitudes, não importa. Ele vai se posicionar. Se você acreditar em Deus. Vamos lá para a parte 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Primeiro parágrafo. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes, a amargurada, e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida, e teria agora alguém que cuidaria dela e de sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Provérbios 17, 6. Isso é verdade, hein? Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento e uma recompensa para terem tido filhos e se dedicado a eles. Parágrafo 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja sua vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, com um tipo de igreja, encontrou-se o Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Aqui cabe uma reflexão interessante. Observe. O nascimento de Obed, que foi o filho de Boaz e Ruth, que é o avô de Davi, deu continuidade à linhagem que gerou Davi e que chegou a Jesus Cristo. Ou seja, do que Deus escolheu para reinar em Judá, a continuação que ele escolheu de Judá para chegar em Jesus, acabaria por completo. Seria exterminado, não existiria, porque quem continuaria com esses filhos seriam os filhos de Noemi. Tanto o marido de Ruth quanto o marido de Orfa. Sendo que os dois rapazes
além de terem falecido, morrido, não deixaram filhos para continuar. Então, Orfa voltou para a casa dos pais. Se Ruth não tivesse filhos, não continuasse, se ela não se casasse, acabaria ali. Então, Judá não entraria nessa história. Estão percebendo a importância de Ruth para eu e você hoje, por exemplo, que temos Jesus na nossa vida? Deus, sabendo que a saúde dos meninos, e era ali que ele queria suscitar alguma coisa, não era boa, permitiu que houvesse fome onde eles moravam, fossem tirados dali por causa da fome, fossem para um lugar, representando a história da remissão da igreja. Neste lugar, eles morreriam como morreram, e haveria toda uma história que seria tipologia da igreja, da remissão da igreja. Alguém que não é do povo, como nós que somos gentios, fôssemos enxertados na árvore que é Cristo, que é Judá, e nessa de sermos enxertados, daríamos continuidade à família de Cristo, como aconteceu com Ruth. Tudo bem que tem toda uma história que a gente está estudando aqui sobre Noemi, dela seguir os ensinamentos de Noemi, mas foi tudo preparado por Deus, porque Deus já sabia que os meninos, ao nascerem, teriam vida curta e não conseguiriam ali gerar filhos saudáveis, porque eles tinham uma doença. Talvez os seus filhos poderiam ter um problema patológico, um problema de geração ali, de gene, de o pai ter um problema e os filhos desenvolverem. E como o sacrifício de Cristo precisaria ser o sacrifício de uma ovelha sem mácula, talvez os meninos tivessem ali na sua saúde uma mácula que não seria o ideal para o cordeiro limpo para o sacrifício da raça humana. Estão conseguindo entender quantas coisas tem no livro de Ruth? Além de um simples casamento, o ser parente de Davi. Não, tem muitas coisas envolvidas aqui. Então, Ruth representava ou representa, como tipologia, a igreja dos confins da terra, que Jesus mandou os discípulos e os apóstolos pregarem. Por isso, eu e você hoje ouvimos a palavra de Deus, porque nós não somos da linhagem de Davi, nós não somos judeus, nós não temos nenhum parentesco sanguíneo com o árabe, nem pro lado de Abraão, de Jacó, nem pro lado de Ismael, pro lado de ninguém. Nós somos gentios, somos do lado de cá. Então nós não teríamos esse direito como Ruth, sendo moabita, morando lá do outro lado, porque como nós estudamos no início, os moabitas são os remanescentes, ou melhor, são gerados ali do incesto de Ló com a sua filha mais velha, e que Deus abominou essa prática e não queria esse povo se misturando com o povo dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, usou de bondade e permitiu que uma mulher tirada deste povo, ela converte o coração. Uma mulher tirada dessa sujeira, ela muda a história quando ela se converte ao Deus de Israel. Um homem como eu, tirado da lama, como eu encontrei o meu amigo ontem, comentei com vocês aqui no início do vídeo, que o meu amigo voltou para as drogas, eu vim de lá porque depois de ter sido crente, eu retornei para lá e graças a Deus o Senhor me tirou de lá e me remiu, me dando uma oportunidade de seguir a linhagem. É bem verdade que as pessoas não vão acreditar na minha mudança. É bem verdade que as pessoas não vão acreditar na sua mudança. Mas é bem verdade que a gente não tem que estar nem aí se eles acreditam ou não. A grande verdade é que quem acreditou na minha mudança e na sua mudança foi o Cordeiro que morreu na cruz, e a história de Ruth passa por isso, porque se Ruth não tivesse se casado com Boaz, se Boaz não redimisse a Ruth, e se Ruth não tivesse tido Obed, a gente não chegaria a Jesus e eu e você não estaríamos aqui. Aí sim estaríamos perdidos. Mas louvado seja Deus que nos resgatou e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Fez de nós alguém que as pessoas possam ir lá e falar, não dou nada por ele, mas Deus morreu por nós na cruz. No meu WhatsApp, já tem uns 3 anos que tem uma frase, sempre eu falo isso aqui quando eu tenho oportunidade, quando eu prego, nos lugares. Tem aquelas frasezinhas que tem embaixo no WhatsApp, né? Estou trabalhando, em viagem e tal. A frase que eu tenho no meu ali uns 3 anos, eu não tiro, é: Ele me amou primeiro. Antes de tudo, ele me amou primeiro. Quando aconteceu essa história aqui, sei lá quantos 1000 anos atrás, é porque ele me amou primeiro. Ele sabia que eu só seria atingido pelo seu amor se essa história se configurasse aqui como correta e desse certo.
Ele sabia que eu seria atingido pelo nome dele e aceitaria ele como Senhor e Salvador na minha vida, porque nessa história ele permitiu que Ruth acreditasse em Noemi, ele permitiu que Boaz aceitasse e concordasse ali em não passar à frente de Deus, aceitando o processo. Ele entendeu que Boaz precisaria ir atrás do remidor e fazer um negócio para ter a Ruth, porque Deus sabia de todos esses acontecimentos, e sabendo de todos esses acontecimentos, nós com certeza estaríamos aqui como estamos aqui e você está aí. Então, é uma coisa linda e maravilhosa. A sinopse 3 diz assim: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. E a conclusão, o estudo é pequeno, mas é profundo, tá? É profundo. Se você tem a revista, procura ler de novo. Se você não tem a revista, dá uma procurada no Google e coloca aí estudos bíblicos, né? CPAD, terceiro trimestre, aí tem aí disponível no Google, gratuito para você poder ler aí à vontade. E diz assim a conclusão: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos os judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso remidor divino humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Ou seja, a graça é um favor que a gente não merece, ok? Mas tanto Tamar, quanto Raabe, quanto Ruth, são essas figuras que representam, mesmo no Antigo Testamento, a graça. Se fala muito mais da graça, irmãos, no Antigo Testamento, onde a lei imperava já, sabe? Onde eles não teriam direito nenhum, mas o favor que eles não mereciam aconteceu e chegou até eles. Aquilo que não eram para eles aconteceu, aquilo que não era para mim aconteceu, por isso estou aqui. Aquilo que não é para você está acontecendo e por isso você está aí, você não se perdeu, você não foi destruído e não será, porque Jesus é na sua vida. Por isso acredite que Deus é bom. Acredite que Ele vai remir você, Ele vai tirar você do ostracismo, Ele vai tirar você da inércia, Ele vai tirar você da depressão, Ele vai tirar você da dor, Ele vai colocar você no novo e vivo caminho. Jesus te ama. E você não tem ideia do quão grande é esse amor. Eu também, para falar a verdade, eu não tenho como mensurar o tamanho do amor, não. Só sei que Ele me amou primeiro e eu aproveito, eu tento e procuro aproveitar todas as oportunidades que Ele me dá. Porque se Jesus não me desse oportunidades, a minha vida pararia. E eu vivo de oportunidades, principalmente dadas por Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Muito obrigado por você ter estado comigo. Vem a revisão de conteúdo, que são aquelas 5 perguntinhas aqui, que você pode estar revisando aí com o seu líder de célula, com o teu líder, com o teu pastor, com o seu professor de escola dominical. Por aqui é importante que você se inscreva no nosso canal, a nossa igrejinha está crescendo. Em breve esse estudo vai estar na televisão local aqui na nossa cidade e eu conto com você. Aqui na nossa oferta, no momento de oferta, a gente não pede dinheiro, o que a gente pede é o like, porque o like é importante e faz com que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão se chegando à nossa igreja, a nossa igreja vai crescendo. Já estamos em quase 130 membros. Há pouco tempo atrás éramos 30, já chegou 100 novas pessoas para a igreja. A igreja está crescendo e você é importante nesse processo. Ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente subir vídeo novo aqui no YouTube. Por hora, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.